gentileza, vamos vir para a madrugada, tá bom? E aí vou fazer um último apelo. Laureci, você está aí, né, minha amada? Vem para cá. Bom dia. Laureci, pode abrir o seu áudio, por gentileza? Bom dia. Oi, tudo bem, filha? Tudo bem? Que bom vê-la, né? Só conversando por telefone. É verdade, só a voz, né? Só a voz. Agora eu estou te conhecendo, muito obrigado. Um prazer. Você é linda. Você Obrigada. é linda. E alguém pode estar pensando assim, puxa vida, o pastor é doido, está dizendo que a mulher é linda sim, mas ela é linda mesmo. Ela é a imagem do Senhor Jesus. É a parte visível de Deus. Como a parte visível de Deus não pode ser linda, né? Então, assim, Laureci, todos nós somos lindos, né? É verdade. Amém? Glória a Deus por isso, né? Amém. É bom se encarar assim, né? Que você sai desse estereótipo de beleza secular e mundano e vai para um tipo de beleza celestial onde ninguém pode questionar a sua beleza. Ninguém pode questionar. Ser parecido com Deus é inquestionável, né? É verdade. Então, deixa eu fazer aqui o último apelo até conversar com a Laurici e você vai conhecer a história dela. Amigo, faça a sua lista de transmissão. Tá certo? Faça a sua lista de transmissão. Mande esse link para a maior parte de pessoas que você puder. Não é a sala, sabe? Não é o pastor Wagner, o pastor Devaldo, nem outros pastores que participam conosco, não. É o que Deus tem feito aqui neste lugar. E a gente tem visto tanta evidência do poder dele, na maneira como ele tem atuado, que realmente eu fico triste quando a gente não consegue trazer mais pessoas para experimentar isso aqui. É verdade que a nossa reunião está alcançando 40 mil visualizações, todos os dias, 35, 38. Aqui alcança menos 32, 33 mil visualizações durante 24 horas. Depois, né, de 24 horas da publicação desta reunião. Mas, como eu disse para você, há mais ainda a alcançar. Alguns acham que eu não devo falar sobre números. Incentivar 10 mil, 12 mil, 15 mil, queridos, eu acho muito pouco. O valor de uma alma, de uma vida é muito preciosa. E o Senhor deseja trazer, na verdade, todos ao arrependimento. Então, entendam o estímulo a número, não a número meramente, mas a vida humana e o valor que ela tem expressado na cruz do Calvário. Tá bom? Faça a sua lista de transmissão. Vamos fazer esse link avançar. Fazer chegar em todos os cantos dessa terra. Eu acredito que pode. Você crê? Ok. Laureci, você está onde agora, filha? Mora onde? Eu moro em Diadema, São Paulo. Diadema, São Paulo. A sala é uma reunião, culto que está em todo o território nacional, praticamente. Amém? De norte a sul, de leste a oeste, a sala está sendo representada por adoradores em todas essas regiões e fora do país também, graças a Deus por isso. Laureci, você tem quantos filhos? Eu tenho 2. E você é adventista há quanto tempo, filha? Eu tive o privilégio de nascer em berço adventista. Você é adventista de berço. Olha Isso, só. desde a barriga. Então, não vou perguntar quanto tempo, senão a Leide vai falar. Senão a Leide vai falar a idade, né? Não tem problema. E a maior parte desse adventismo você viveu onde? Em Belém de Maria, né, no Colégio ENA. Lá foi a minha vida. Os meus pais ainda moram lá, né? E eu me formei lá, saí, vivi lá 18 anos. Depois de 18 anos eu vim para São Paulo e estou aqui desde então. Então, você teve sua formação lá no ENA, seus pais Sim, ainda moram naquela região, sim, aí moram você lá. foi para São Paulo e aí você construiu a sua vida. Você faz o que profissionalmente, filho? Eu sou técnica em enfermagem. Técnica em enfermagem. Trabalho em Então, UTI adulto. você é da linha de frente e está vivendo Isso, essa a situação do povo, realidade. a realidade. A realidade.
Você não vai falar, porque a gente nem quer saber, porque, queridos, deve ser um negócio assim absurdo. Você trabalha na rede pública? Não, eu trabalho numa rede particular. Ok. Deve ser um absurdo ter que lidar com situações como na pandemia, agora, sendo técnico de enfermagem, sendo enfermeiro, médico, até mesmo o pessoal que limpa hospitais, está todo mundo afetado por isso. Eu não, disse que não vou perguntar, porque há coisas que a Laureci vê que só eles conseguem suportar isso, que é a vida e a morte. A vida e a morte, todo o tempo na mão deles ali. Negócio. Parabéns por ser a guardiã de tantas vidas, viu? Eu sei que Obrigada. é assim que funciona. E aqui um abraço a todos os profissionais de saúde que estão na sala, que enfrentam isso diariamente. Nosso reconhecimento pela importância de vocês, tá bom? Laureci, você já foi casada, né? Em algum momento, Isso. quantos anos durou o seu casamento? 14 anos. E aí você se separou, um casamento que infelizmente não deu certo, Isso. e esses 2 filhos que você tem, fruto desse casamento, né? Isso. Foi um casamento bem conturbado, né, que envolveram muitas coisas, e principalmente a vida espiritual dos meus filhos. Foi aí que me fez tomar a decisão, quando o meu mais velho tinha 11 anos. Ele falou que eu não quero mais ir para a igreja, não quero mais me batizar, não quero saber de Deus. Então isso fez com que eu ponderasse tudo, e a questão era, quando Deus me perguntasse, cadê os filhos que eu te confiei, o que eu ia responder? Né? Então eu coloquei na balança, dentre outras coisas que aconteciam, e por bem, achamos por bem, quer dizer, eu achei por bem sair da casa, e perdi tudo. Eu só saí com os meus 2 filhos. Perdi não, né? Eu ganhei os meus 2 filhos e saí com eles. Foi a única coisa que eu levei. Que Bens idade, materiais, que idade deixei eles tudo. têm mesmo? Hoje o meu mais velho tem 17 e o pequeno tem 10. Laureci, uma separação, por melhor que ela é, porque se você pensar numa separação e pensar que existe um jeito melhor de separar, né? A vontade de Deus é que os casais não se separem. Casamento para Deus é indissolúvel. Apenas 2 cláusulas permitem que haja, inclusive, um novo casamento: a separação, a morte, né, do cônjuge, isso é uma separação forçada, isso dá direito a um novo casamento. E a separação por adultério, quando uma pessoa erra com adultério dentro do casamento, a pessoa inocente tem o direito bíblico de se separar e casar novamente. Muito embora nós, pastores, avaliando a situação como ela está e vendo tudo que envolve aquilo, havendo condições, nós sempre indicamos o perdão e a reconstrução do casamento. Sempre. Porque ele é indissolúvel. É indissolúvel. Para Deus, só se rompe aí com adultério ou com a morte de um cônjuge. Ficam marcas muito profundas. Ficam marcas muito profundas. E eu sei, Laureci, que aqui na sala há pessoas que, como você, lidam exatamente com essas marcas de uma separação, as rupturas que essa situação causa na sua mente, na mente dos filhos, do marido também, porque todo mundo sofre com essa situação, né? Ninguém é de ferro. Eu não quero que você cite as situações do casamento, mas foi difícil para você, foi difícil para os seus filhos, você teve que enfrentar e ainda enfrenta dificuldades emocionais por causa disso? Sim, foi muito difícil. Para o meu filho mais velho foi muito mais complicado, né? Porque ele viveu até os 12, quase 13 anos, numa relação muito conturbada. E para o pequenininho até que não tanto, né? Ele não sofreu muito.
Mas teve dois passos, assim, duas coisas muito importantes nessa relação. Eu queria que os meus filhos não vissem o que estava passando dentro de casa. Eu sempre preservei eles. Só que foi uma faca de dois gumes. Porque quando eu decidi separar, para eles era muito tranquilo. E como de uma hora para outra separar? Então, o sofrimento de qualquer forma vem. Se eles participam do sofrimento, né, das brigas, do desgaste, ou você preserva eles e do nada joga uma bomba, pum, e fala, olha, estou separando. Foi o que aconteceu. No momento eu achei isso melhor, né? Não sei se foi o melhor, mas quando nós mudamos para essa casa que nós moramos hoje, e a gente não tinha nada, nós vivíamos num padrão e de repente a gente diminuiu muito, porque era só o meu salário para sustentar os dois. E meu filho falou: tá vendo? Tudo culpa sua, a gente está passando por isso por culpa sua. E eu fiquei naquele conflito, porque eu me magoei muito, eu saí muito machucada desse relacionamento. Muito machucada. E a gente acha que tudo é bíblico, a gente tenta pelo menos seguir, né? Fazer a nossa parte, mas quando em um relacionamento você sofre, você não tem paz, você se sente culpada por tudo que acontece, isso não é amor, isso não é companheirismo. Então era isso que acontecia comigo. E depois de um tempo, né, eu pedindo muito a Deus para clarear, porque por mais que você separa, você sabe que aquilo, você fica em dúvida se você fez a coisa certa. Porque não é isso que a gente quer, a gente casa para ficar junto, para constituir, nossa, como que eu vou criar meus filhos sem o pai? É difícil sem uma figura masculina dentro de casa. E eu sendo pai e mãe, lutando para, né, manter a casa. E Você, em um belo dia, desculpe, você saiu dessa relação dizendo assim, acabou tudo. Eu não acabou. quero, eu não quero mais me relacionar com ninguém, a minha vida, perdi toda a estrutura. Foi assim que você saiu? Olha, por mais muito machucada que eu saí, eu não tinha tempo de pensar nisso. Porque era tanta sobrecarga para criar as duas crianças que eu não pensava nisso. Eu estava muito machucada, mas não tinha tempo para pensar, não, se eu vou arrumar, como que vai ser minha vida. Eu vivia um dia por vez. Eu matava um leão por vez, porque era muito difícil, tanto financeiramente como emocional deles. Então, quando você está muito machucado, você não pensa em muita coisa, né? Você está tão dolorido com aquilo que é muito complicado. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Por que que a gente está tocando nesse assunto? Na pandemia, nós vimos muitos lares se desfacelarem, literalmente. Pessoas que já não estavam mais acostumadas umas com as outras. Pais que não estavam acostumados com os filhos. E eles se deram conta de que eles estavam terceirizando tanto a relação entre eles como a relação com os filhos. E a pandemia fez com que muitos ficassem no mesmo lugar. E, pasmem, muitos casamentos vieram ao naufrágio porque as pessoas tiveram que se encarar dentro de casa. Não foi o mesmo caso que aconteceu com a Laureci, mas nós estamos tocando nesse assunto, queridos, assim, ó, muitas pessoas estão carregando os traumas de uma separação. Filhos carregam traumas de uma separação. Ontem nós vimos o testemunho de uma amiga na sala que tinha a sua autoimagem absolutamente afetada pela ausência da figura paterna. Quando ela ouviu o pastor Adevaldo dizer assim, ó, eu te amo de verdade, aquilo remontou a necessidade paternal dela. Por isso ela foi tão afetada pelo que o pastor Adevaldo falou, além, claro, e principalmente pela ação do Espírito Santo. Mas, amigo, deixa eu dizer para você que está vivendo esse drama dentro do casamento, talvez eu esteja falando aqui com uma jovem senhora, com um jovem senhor. O Senhor pode restaurar você. Talvez o seu casamento realmente tenha terminado. Infelizmente, isso acontece. Mas o Senhor pode restaurar você. O casamento pode terminar, mas a linha da eternidade, não. O casamento pode terminar. Não deve,
Estou falando que pode, né? Casamento, infelizmente, acontece. Mas a linha da eternidade não pode. Certo? Por isso que eu trouxe aqui a Laureci nesse primeiro momento falando sobre esse assunto, porque é um drama que muitos estão vivendo. Se você é filho de pais separados, ame seus pais, tanto ele como ela. Ontem eu conversei com um jovem da minha igreja que os pais se separaram. O pai, desde muito cedo, envolvido com drogas, com prostituição, enfim. A mãe se cansou com 32 anos de idade e decidiu interromper aquele casamento. Eu conversei com ele, eu vi que aquele jovem estava com reservas com o seu pai. Eu tive que esclarecer que ele não pode. Ele não pode. Ele não pode porque o filho é o caminho talvez principal para a salvação do pai. E você, filho, que viu seus pais se separarem, se a culpa for do seu pai, ele precisa ser salvo em Cristo ainda, viu? Você não pode romper com seu pai, se você é cristão, as linhas da eternidade. De onde o seu pai vai tirar exemplo, de onde seu pai vai tirar amor suficiente para ele sair da vida que ele tem, ou se a culpa foi da sua mãe, da mesma forma. Você não pode fechar as linhas da eternidade para essas pessoas. Aqui é muita coisa para a gente discutir, então vamos ganhar tempo. Você sai do casamento toda machucada e segundo o que a Igreja Adventista entende sobre o novo casamento, com o direito de um novo casamento. A gente não vai entrar nesses detalhes, todos que estamos ouvindo aqui entendem o que eu estou dizendo, com os direitos de um novo casamento, e você se casa novamente. Isso. Né? Você então começa uma relação com um jovem que era o líder desbravador dos seus filhos. Isso. E na época que eu estava, voltando só um pouquinho, na época que eu estava na luta, me indicaram uma psicóloga, e a psicóloga falou assim: Lau, em algum lugar tem alguém orando por uma mulher igual você. Mas eu estava tão destruída, eu falei: jamais, uma mulher igual eu, com 2 filhos, essa carga que eu carrego, não tem, doutora, não tem mesmo. E ela falava: em algum lugar tem. E passou, eu esqueci essa história. E de repente eu encontrei uma igreja, né? Eu frequentava uma outra igreja, como eu sempre fui sozinha para a igreja, junto com os meus filhos. Eu procurei uma igreja que tivesse desbravador, porque a igreja onde eu frequentava não tinha. E o meu filho já estava, isso eu ainda estava casada, e frequentava, não tinha desbravador. Então eu precisava de uma igreja que tivesse, porque assim, a minha vida foi dentro do clube desbravador, né? Então quem é desbravador nunca deixa de ser. Então, era o meu sonho que os meus filhos sentissem aquela sensação única, né, de ser do clube. Você chegou no Então, clube e lá tinha um diretor, né? tinha um diretor. O diretor muito jovem. Nossa, Você muito jovem. conviveu com aquele diretor Durante naturalmente alguns anos. durante alguns anos. Ele diretor dos seus filhos e Isso. você levando os filhos para o clube de bravador, e você ainda casado. Aconteceu tudo Isso. que você não esperava no seu casamento. Você se Foi. separou, legalmente livre para um novo relacionamento. Esse rapazinho do clube de desbravador, muito mais jovem que você, decidiu investir em você. Foi. Ficou quase um ano. Um ano. Quase um ano. Veja bem, eu vou perguntar, não diga a sua idade, se você não Posso desejar. falar? Pode falar? Pois não, então. Posso. Ele, na época, tinha 26 e eu tinha 39. Olha, 12 anos de diferença essa relação. E E para você, mim, eu não aceitava, porque ele era um menino. um Ele menino, era um menino e ele era muito divertido e todo mundo olhava para ele, nossa, como ele é abestalhado, sabe? Como fala na minha terra. você E se achava incompatível para aquilo, né? eu falei, gente, aí eu olhei para ele e falei assim, não, isso é sonho de adolescente. Eu falei, você tá com sonho de adolescente e tá apaixonado pela mãe do amiguinho.
Não Você dá me certo. faz um Não, negócio, Laurence, você me faz uma com ele que achei tremendo quando você diz, esse rapazinho está apaixonada pela mãe dos menininhos do Clube de Desbravador, eu vou fazer um teste com esse cabra. foi. Beleza, vamos sair para Aí, jantar. O que você fez aí? oxe, eu falei, peraí, ele vai ver. Eu falei, olha, eu vou dar uma desentendida. Ele era sozinho, né? Ele estava na igreja sozinho, então assim, eu acho que a conta dele não era muito pesada. Ele falou, vamos jantar? Eu falei, vamos, mas os meus filhos vão comigo. Eu falei, quero ver quando ele pagar a conta para 4. Ele vai desistir logo, logo. E daí não, ele foi lá, tomou a frente, pagou a conta. Aí eu falei, não, não passou no teste. Ainda quer agradar. Eu falei, quer ver toda vez, quando ele fala assim, vamos fazer alguma coisa. Eu falei, com os meus filhos eu não largo. Meus filhos vão juntos para tudo. E ele se divertia, porque o meu filho mais velho, que ele era diretor na época, tinha admiração por ele. E eles se davam muito bem. Então, uma coisa que eu achava que ia afastar, começou a aproximar. Foi dos meninos, adoça a boca dos meus filhos e adoça a minha também, né? Então, eu ainda achando, eu falei, não, não dá certo. Tem uma irmã na igreja que é como se fosse a mãe dele, né, na fé, chama Ruth. Ela tá até na sala. Ela fala assim, Lau, eu preciso falar com você. Eu falei, fala. Lau, eu conheço esse menino, ele é como se fosse o meu filho. Então, ele não é esse jeito, ele é muito responsável. Eu falei, Ruth, 26 anos, o menino quer o quê? Ela acredita, confia. Aí eu comecei a observar, tal. Aí a gente saía com os meninos. Eu nunca saía sozinha com ele, ó. Botava ele à prova. Ele deve ter gasto um dinheiro doido na época. Mas ele, mas ele resistiu à prova. Ele Resistiu à resistiu à prova. prova. Pastor Valdeci, esse rapaz conseguiu convencer esta jovem senhora de que ele era o sapato do pé dela. Você acredita, rapaz? E o resultado? Eles se Pastor, casaram. e assim, o pior não é nada. Eu tenho 1,75 m. Ele tem 1,69 m. Como que eu ia ficar com um anão? Eu falei para ele, você é muito pequenininho. Você não tem 1,75 m. Você deve ter 1,78 m, 79 quando coloca o salto. Fico mais, eu para Fica mais alta 1,80 m. ainda, meu amigo. Outro dia eu estava no shopping com a minha esposa e olhei uma situação dessa, uma mulher alta com um rapaz pequeno. Eu falei, amor, assim, não é o padrão, né? Mas, Não irmão, é? se você é pequeno e está se interessando por uma mulher mais alta que você, não se incomode, dá certo também, viu, papai? Dá certo. Fica Porque depois, tranquilo. pastor, eu acho que eu encolhi ou ele cresceu, porque a gente ficou quase do mesmo tamanho. Eu acho que isso aí foi o amor, Foi Laura. o amor. O E a, amor, e a gente não o amor fez você ver o homem muito mais alto, minha irmã. foi. Foi isso, Um foi. protetor. Um Ei, protetor. Deus pode reconstruir a sua vida, amado. Deus pode reconstruir a sua vida. Deus pode encher você de alegria novamente. Se você estiver legalmente autorizado pela palavra de Deus, Deus pode encher você de vida novamente. Esse rapaz, ele mais jovem que Laureci, ensinou Laureci a viver mais, a ver o mundo com outros olhos. Ele, menos experiente, ajudou Laureci a ver coisas diferentes. Ajudou ela a melhorar a sua atitude mental, como vimos hoje. E olha, ele teve uma infância bem difícil. No começo, relações afetivas muito complicadas, pai, mãe, enfim. Esse jovem, ele tinha tudo para não ser o que ele era. Extrovertido, brincalhão, responsável. Sabe o que ele fez? Ele aprendeu por contraste. Tem duas maneiras de aprender, queridos, por assimilação e por contraste. Assimilar é quando você interioriza assim, isso é bom, eu vou fazer. Contraste é quando você vê as coisas que não são boas, isso para mim não serve. E o ambiente familiar é o ambiente mais difícil para aprender por contraste, porque é pai, é mãe, irmão, essa relação é quase que imediata. Mas ele parece ter descartado aquilo que deveria tê-lo influenciado para ser uma pessoa negativa para baixo e valorizou os pontos positivos da vida. E ele se saiu muito bem nessa situação. Conquistou Laureci e casaram.
Olha que Quebrou coisa. meu coração. Ele moldou meu coração, que estava de pedra. Que legal. Aí ele vai lá, E conquista e casam. vou. E Você vai daí. entrar, você vai entrar Sim. na sala da Aureci quando você estava grávida. Lembra? Isso, Você isso. recebeu o link. Quem te mandou o link? Essa Ruth, A que Ruth. era a mãe dele, isso, a Ruth Maria. Ok. Então, ano passado, né? Nós casamos ano passado, tá bem recente, 1 ano e 4 meses. E no meio, como eu trabalho em linha de frente, ele não tinha filhos, né? Já estava com 28 anos. E daí nós conversamos muito. Será que? Porque eu já estava realizada, né? 2 filhos na minha idade, estava com 40 anos. Eu não pensava mais em ter filho. Mas ele era uma pessoa assim, poxa, imagina, eu pensava, ele cuida tão bem das crianças, imagina um filho dele. Acho que todo mundo que tem o desejo tem o direito, né? Pela pandemia, eu trabalhando na linha de frente, eu descobri que eu era hipertensa. Nós fizemos o ano passado inteiro um tratamento para ver se compensava engravidar. E daí o cardiologista me deu ok, depois de vários testes com remédio, porque grávida não pode tomar qualquer remédio, tal. Ele me deu ok. Fui no ginecologista também, fiz exames, ele falou, olha, tá tudo ok. Só em primeiro momento, no primeiro ginecologista que eu passei, ele falou assim para mim, olha, você quer engravidar nessa idade? Eu falei, sim. É um milagre só. Por quê? Você só tem 6% de óvulo. Então, para você engravidar é muito difícil. Eu falei, tá, mas se é um milagre, para Deus nada é impossível. Até aí tudo bem. Só que o grande problema, ele falou assim, olha, faz tempo que você é casada? Eu falei, eu tenho 2 filhos. Ele falou, se você pensa que filho vai segurar casamento, você está muito enganado. Mas eu tomei um susto com aquilo, né? Porque não era a nossa realidade, era um fruto de um amor, de uma conquista, de uma nova vida. E aquilo passou e a gente continuou o tratamento. Em janeiro, nós, via... nós viajamos, fomos para a casa dos meus pais, lá em Belém de Maria. Ele conheceu toda a minha família, conheceu a minha avó, né, a matriarca, conheceu tudo. Nós ficamos 20 dias bem intensos. Quando nós voltamos, dia 25 de fevereiro, eu descobri que estava grávida. Falei, nossa, foi uma bênção. Só que eu tinha tomado a primeira dose da vacina dia 4 de fevereiro. Eu descobri dia 25 de fevereiro, dia 26 era para mim tomar a segunda dose. Eu fui lá no hospital, falei, olha, eu tenho que preencher um termo de ciência, né, pelo Ministério da Saúde, você não pode tomar para ficar lá, protocolos. E daí, quando foi dia 26, eu fui no hospital, assinei o documento, quando eu cheguei em casa, eu tive um aborto espontâneo. E daí ele ficou muito feliz, ele falou, Senhor, tu me deu, pelo menos eu fui pai uma noite. Uma noite eu fui pai. Então, nesse dia, no dia seguinte, que era um sábado, aí a Ruth começou a me mandar o link da sala 57. Mas veio como um alívio pra gente. Porque a gente estava num momento, por mais que a gente sabia que era o melhor, e eu fui, tomei a segunda dose, eu falei, não, isso era a resposta para me tomar as duas, né? E aí a sala entrou e fez a gente conhecer, não é conhecer, mas por mais que a gente nasça em berço adventista, tem muita coisa que fica guardado, que a gente não lembra. E a sala fez relembrar, principalmente a mim, relembrar muita coisa, a descoberta do Espírito Santo, que a gente fala tão pouco, né? E ele acalentava meu coração pelaquela situação também que a gente estava vivendo. As pregações, os testemunhos. Eu não conseguia assistir todos os dias, porque eu trabalho à noite, então assistia dia sim, dia não. Mas esses dias que eu assistia, né, já me acalmava e eu assistia sozinha. Aí o que eu fazia? Ele estava dormindo no dia que eu estava em casa e eu colocava, não alto, mas eu colocava para ele escutar. Eu falei, ai, Senhor, que o Espírito Santo incomode ele, né? Que ele possa acordar, porque ele chegava 11 horas, meia-noite do trabalho e ele estava muito cansado, então eu não podia ficar acordando, insistindo nisso, né? Não fica até chato. Eu tinha que deixar, né, o Espírito Santo agir e eu deixava lá, ele escutando, a gente escutando. Eu sempre entrei pelo YouTube, nunca entrei pelo Zoom. Quando foi dia 26 de março, era, né, para mim menstruar de novo, eu descobri que eu estava grávida de novo, num outro mês. Ai, Senhor, é muita bênção, como que um mês foi só para mim tomar vacina?
E aí eu comecei a entender o propósito de não entender, que às vezes fica uma dúvida, né? Mas pelo menos acalmar o meu coração, a sala me ajudou muito para me acalmar. Eu senti uma alegria, aquela tristeza, é como se fosse o maná. Deus falava que era para recolher naquele dia, né? Então a sala você precisa assistir um dia, de cada vez. Porque naquele dia você assiste, Deus te dá paz, dá uma alegria que dá vontade de você falar do amor dele. Aí você passa aquele dia sobrecarregado com seus problemas, né? Que tem muitas coisas. No outro dia você está ali de novo. E não adianta guardar para o dia seguinte, senão ele estraga. Tem que estar ali todo dia. Gostei Então, da isso que eu comparação, senti. sala maná, tem que ser todo Isso, dia, né? Gostei disso. isso. Você fica grávida a segunda vez, e aí eu quero só lembrar uma situação que ele, Sim. dormindo ou semi-acordado, me ouviu dizer que para entrar na sala, Isso, a grande questão é o horário que você dorme, não o que você isso. acorda. Aí ele vem para a Laureci com a proposta. Então, vamos organizar tudo, O dia, reorganizar nosso horário reprogramar o dia. para poder dormir mais Ele cedo, falou. para poder assistir Isso, a sala. Ele passa a assistir com assistir a você. sala. Aí o que aconteceu? Em vez de eu acordar, né? Que todo dia, 4h30 eu estava acordada. Eu pedi para o Espírito Santo me acordar. Eu falei, Senhor, não precisava ser tão cedo, né? 3h30, 4 horas, eu estava acordada. Parece que era para me fazer meu devocional e começar na sala. Ai, Senhor, como é cedo, mas estava ali. E daí inverteu os papéis. Ele começou a acordar e colocava para mim ouvir. Aí eu acordava escutando a sala 57. E ele falou: não, nossos hábitos estão todos errados, não está certo. Agora eu vou começar a reorganizar minha agenda de trabalho. O que, que eu posso fazer? Eu entro um pouco mais cedo, vou escutando a sala no meio do caminho, né? Porque daí não dava para ele escutar a sala toda. Mas em compensação, a gente dorme cedo e a gente teve que reprogramar nossa vida. E foi isso que a gente fez. A gente reprogramou e começamos a dormir um pouco mais cedo. E a gente acordava descansado para a sala. E melhorou um monte de outros aspectos na vida Muito, espiritual, vida relacional, muito. saúde. É isso aí, queridos, que a sala busca. Reprogramação da sua vida para estar com Deus na madrugada. Não é assistir a reunião só, é reprogramar a vida. Tem que entender o propósito da sala. E aconteceu isso na vida da Laureci. Laureci, todos vocês contraíram Covid. Foi. Todos nós. Num fatídico dia, no dia. Vou falar em datas que é quando eu lembro, tá? Mais ou menos. Dia 9 de junho, ele ficou com febre, foi trabalhar e voltou, né? Teve só um pico febril, voltou, ficou meio ruim, deitado, passou o dia meio ruim. Quinta-feira ele ficou super bem, foi fazer as compras, porque quem trabalha na linha de frente, eles afastaram. Então eu fui afastada dia 23 de maio. Eu não estava mais indo trabalhar. Eu estava em casa. Então ele que estava fazendo as coisas fora de casa para me preservar, né, para evitar sair por conta do bebê, tudo. Quinta ele ficou super bem, foi cortar o cabelo, fez as compras. Sexta-feira eu comecei a ficar ruim junto com os meninos. Uma tosse, o meu pequeno também, mas ele ficou mais ou menos. Na sexta de manhã, ele foi coletar, como ele começou a sentir os sintomas um pouco antes, né? Tem que esperar 2 dias. Então ele foi coletar o Covid, o PCR, que é o cotonete, e deu positivo. Saiu no sábado o positivo dele. Nisso a gente conversou, olha. Aí ele falou, como o meu deu positivo, o ideal é amanhã, no domingo, depois do dia dos namorados, dia 13, a gente coletar o seu, para ver essa tosse, ver principalmente como que o bebê tá, a nossa preocupação. E daí, à noite, ele teve uma temperatura de 39,9. É muito alta. Quase 40, né? E eu falei para ele, nossa, é um pouco preocupante. E Deus cuida tanto das coisas, porque onde eu trabalho, eu acho que todo lugar é assim. Em convênio, quem tem convênio é o esposo trabalha e a esposa e os filhos que têm direito, né? Lá no meu trabalho, no mês que eu casei, eles abriram para o esposo. Então ele teve direito ao meu convênio. Então ele não tinha, ele era PJ, ele é autônomo.
Então ele entrou no meu convênio. Aí a gente foi para o hospital. Eu falei, olha, nós vamos um pouco mais longe, que é em Santo André, que lá tem maternidade, a gente vai para ver o bebê. Falei para ele, como você tem convênio, passa. Você fez uma febre muito alta ontem, não custa, né? Fazer um exame, ver como você tá. E para nossa surpresa, o pulmão dele estava 50% comprometido. Ele precisou ser internado e eu voltei sozinho e os meninos em casa. Eu voltei e ele preocupado comigo, com os meninos, a preocupação dele era essa, como que a gente ia ficar. Eu falei, não, tá tudo bem. E ele pediu para os amigos dele trazer comida, né, dar um amparo pra gente, porque a gente estava sozinho. E eu estava super bem. Os meninos que estavam mais ou menos, eu super bem. Segunda-feira ele estava bem, dia 14. Segunda noite ele passou um pouquinho mal, juntou líquido no pulmão, e ele estava no andar, né? Ele estava na ala, ele não estava na UTI. Quando foi na terça de manhã, o médico me ligou, falou assim, olha, ele teve um probleminha ontem à noite. Eu falei, não é ideal levar ele para UTI? Ele, não, eu vou ficar, vamos deixar ele no quarto. Eu falei, não, doutor, por favor. Falei para ele, eu trabalho em UTI, eu lido, né, com paciente assim, eu gostaria, por gentileza, que você levasse ele para UTI. Com 1 hora, ele foi para UTI. 1 hora ele já estava na UTI, graças a Deus. Aí nisso ficou. Na quarta, quando foi na quinta-feira, todos os dias eu ligava para ele, né? Ligava 3 vezes ao dia, ele não conseguia falar mais, porque ele estava muito cansado, mas ele botava o fone e ele me ouvia. Eu falava, acalmava ele, eu lia, a gente orava, e foi passando. Então, no quarto dia de internação dele, que foi uma quinta-feira, ele me ligou na quinta-feira de manhã, 6h30 da manhã. Eu estava assistindo a sala. Aí ele, você está assistindo a sala? Eu falei, tô, eu também tô assistindo. Aí ele falou, ai, eu tô tão bem hoje. Ele conversou comigo. Eu falei, nossa, que felicidade. Ele depois, né, a gente conversou e tal. Aí ele me mandou uma mensagem, você viu? Eu que te liguei hoje. Eu falei, nossa, foi a melhor notícia que eu tinha. Porque eu ligava para ele todos os dias, mas eu não sabia o que eu ia encontrar do outro lado, né? Porque é tudo muito imprevisível. E essa doença, né, trabalhando lá com esses pacientes, por mais que Deus está permitindo, e sua imensa sabedoria, ele dá tempo para as pessoas se arrependerem. Você não chega no hospital com Covid já ruim. Você fica alguns dias, e esses dias dá para você repensar. Todos que tiveram, assim, pelo menos os que eu conheço, dá para você repensar um pouco na vida, você rever os seus conceitos, né? Quando fui na quinta-feira, às 16h30, só que na quarta, uma noite anterior, eu comecei com muita febre. Eu comecei, me derrubou. Eu fiquei muito mal, muito mal. Então, eu precisava ficar bem, eu não podia ir para o hospital, porque ele precisava de mim, que eu estivesse conversando com ele, e isso acalmava ele. Na quinta-feira, eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, eu preciso ir no hospital, porque eu estou piorando muito, e eu preciso me cuidar. Mas, em contrapartida, eu preciso cuidar dele, mas eu preciso que ele fique bem. Eu assisti a sala, me deu aquela alegria no meu coração, eu conversei com Deus, e quando foi 16h30, ele me ligou. Ele me ligou e falou assim, amor, eu vou ser entubado. E o médico falou pra mim que, desculpa, o médico falou pra mim que eu tô muito cansado e eu preciso descansar. Eu falei pra ele, amor, fica calmo. Ele, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu falei, olha, eu vou te explicar. Tá vendo isso aí do seu lado? Eu comecei a explicar tudo que estava em volta dele, né? O que são os materiais, para ele acalmar. Tá vendo isso aqui? É tal coisa, aquilo ali tal coisa. Esse aparelho vai respirar por você. Eu falei, olha, Deus sabe de todas as coisas. E Ele está preparando o melhor para você e para mim, para os meninos. E lembra que a gente sempre fala, são fases? A gente passa fases, é mais uma fase que a gente passa. E eu falei para ele, logo, logo a gente vai se encontrar. Quando a sedação estiver entrando, ora, se entrega para Deus, que Deus vai fazer o melhor para você.
E ele de olho fechado, ele balançou a cabeça. Falei para ele, eu te amo e te espero. Dentro em breve a gente se encontra. Essa foi a última vez que eu falei com ele. Que eu tive mais chance de falar com ele. Isso era uma quinta-feira. Nossa, pastor, eu fui até o fundo do poço. Passei pelo lençol freático. Cavei mais um pouquinho. Eu acho que eu fiquei umas 4 horas chorando direto. Porque eu já sabia o que ia acontecer. Eu acreditava no milagre. Eu cria no milagre. E todos os dias eu mandava mensagem para a família. E essas mensagens elas vão se propagando, né? E eu tentava falar para as pessoas que não importa o que acontecesse, Deus é Deus, Deus faria o melhor para ele. Então, porque muita gente poderia ficar se perguntando, e eu falava para eles, olha, quando vocês se perguntarem onde Deus está no lugar onde é para ele estar, cuidando de tudo. E eu sempre mandava essas mensagens todos os dias para os familiares. Quinta-feira, ele entubou. Sexta-feira, ele fez prona, né? Aquela posição de bruço. Ele ficou super bem. Voltou do prona no sábado. Recuperou rápido. Domingo, ele ficou bem. Quando foi na terça-feira, ele fez hemodiálise e o rim dele ficou bem debilitado. E eles começaram a diminuir a sedação. E ele estava acordando muito bem. Muito bem. Quarta-feira, ele começou uma febre. Foi dia 23, uma febre. Que essa febre não passava com dipirona. Sabe os antitérmicos que nós conhecemos? Não passava. E o médico falou assim, olha, é alguma coisa central. Eu não consigo administrar, porque pegou todos os órgãos dele. O coração estava só com 50% de carga funcionando. O fígado estava muito complicado. E o rim parou, teve que fazer hemodiálise. Só que tudo recuperou. Só que na quarta ele começou a piorar. Na quinta-feira, eu lembro, eu estava muito angustiada. Muito. E eu estava sem dormir desde o dia que ele internou. Porque eu precisava, né? Eu não conseguia descansar, não conseguia relaxar. Quando foi na quinta-feira, o pastor Semei pregou e falou que a gente podia confrontar Deus. Que as mensagens que são faladas na sala 57 podem não me tocar naquele dia. Pode ser que eu escute e passe por mim, tudo bem, mas e pode ser que tenha dia que fala realmente no meu coração. E naquele dia, aquilo foi a resposta que eu precisava. E eu comecei, depois, quando terminou a sala, eu comecei a questionar Deus. Falei, Senhor, eu nunca te pedi para trazer ele de qualquer jeito. É egoísmo da minha parte. Eu não posso te pedir. Eu preciso te pedir, Senhor, que o Senhor traga ele, que seja feito o melhor para ele. E eu questionando, numa luta interna, conversando com Deus, os meus filhos na aula e eu sozinha no quarto. E eu falei, a única coisa que eu te peço é paz, porque eu não tenho paz. Eu, como ser humano, não vou falar para o Senhor que eu tenho fé, minha fé é inabalável. Não, não é. E eu tenho que buscar ela aqui, buscar ela ali. Eu falei, Senhor, eu preciso. Porque meu estômago vivia cheio de borboletas, sabe? Vivia embrulhado. E eu já estava bem melhor do Covid, graças a Deus. Quando foi na sexta de manhã, eu levantei, assisti a sala. Então, levantei assim, bem animada, animada mesmo. O meu coração estava cheio de luz, parecia que eu estava leve. Quando foi 9h30 da manhã, eu recebi uma ligação do hospital. Falou assim, por gentileza, você é responsável. Eu falei, sou eu. Compareça ao hospital. Naquele momento, eu sabia que a minha luta tinha terminado. E era uma resposta. Eu tinha confrontado Deus na quinta-feira. Mas mesmo assim, eu não conseguia entender. E nisso, meu filho, como sempre, meu mais velho, me amparava todo o tempo. Todo o tempo. E ele, mãe, você precisa ficar calma, mas eu não conseguia, era algo, sabe? Aí ele vinha, como eu sou hipertensa, ele viu minha pressão estava 15/11, estava tudo descontrolado. O meu coração, ele não batia, ele tremia. Estava 160, 170. Eu falei, eu vou parar, ô Senhor. Não, eu preciso me acalmar. E eu relaxei, eu falei, o que eu preciso fazer? Porque nesse momento, pastor, a gente tem que tomar muitas decisões. Muitas decisões. E é muito difícil, as decisões têm que ser tomadas. E o que eu faço? Eu falei, eu vou ligar para a mãe dele, irmão dele,
E aí ele falou, não, eu vou com você. E a gente foi pro hospital. No carro, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor fez melhor para ele. E a mãe dele, não, ele tá bem, tudo. E eu tinha certeza que tinha encerrado aquele ciclo ali. Eu falei, me dê uma resposta, eu preciso acalmar meu coração. Por mais que eu sei que o Senhor está fazendo o melhor, eu preciso de uma resposta. E daí, pediram para me subir, eu subi, o médico veio, olhou no meu olho e falou assim, Laureci, eu falei, doutor, eu preciso entender o que aconteceu, me conte detalhes. Pode falar, mas eu quero saber detalhes. E ele me explicou que a cabeça dele tinha sangrado, né, a pupila dele abriu, chamada isocoria, e com certeza tinha algum sangramento. O coração dele estava tendo mais de 200, uma sobrecarga muito grande, a pressão muito alta. Quando eles colocaram remédio para diminuir tudo isso, o coração começou a baixar demais, baixar. E eles não conseguiram. E possivelmente, né, a cabeça, logo em seguida, a segunda pupila, a esquerda também abriu. Falei, doutor, e se ele tivesse saído da parada? Ele falou, lá, ele tinha saído com muita sequela. Ele teria saído com tráqueo, tinha ficado muitos meses no hospital. E eu lá escutando pro médico, eu falei, Senhor, eu te louvo. Porque imagina, o rapaz de 29 anos que ele estava, em cima de uma cama debilitado, sem poder assistir o parto. E eu comecei a processar tudo aquilo. E chegou a pior parte, eu tinha que reconhecer o corpo. Eu falei, ai Senhor, eu não quero ver ele assim, desse jeito. Ele estava dentro de 2 sacos. Eu me paramentei, eu entrei dentro da UTI. E eles abriram o saco. Eu não tive coragem de olhar ele de cima, né, perto. Porque eu sabia que ele não estava mais lá. Eu ia falar o quê para ele? Eu sei que ele não estava mais lá. Eu ia conversar o quê? E daí eu olhei, assim, de longe, ele estava sem barba, porque desde que eu conheço ele, ele tem uma barba muito grande. E a barba era referência. Eu não quero, eu falei, eu não quero guardar essa imagem dele. Então eu olhei e estava com a boca. Eu consegui ver da boca para a testa. Pastor, em frações, não chegou a 1 minuto. Eu, como ser humano, eu tive vontade de gritar. Eu tive vontade de respirar para ele acordar. Eu clamava, Deus, acorda ele, eu preciso dele. Eu preciso que ele esteja do meu lado. Isso foi frações de segundo. E eu queria abraçar, levantar ele com todas as minhas forças, porque ele era um pouco forte. E nisso eu senti alguém me segurar. Eu acho que o Espírito Santo me acalmou. Ele falou assim, calma, o seu sofrimento vai ser a luz para alguém. E daí eu sentei e comecei a recitar o Salmo 23. Eu falei, Senhor, meu pastor, em nada me faltará. Eu estava de cabeça baixa. Eu falei, Senhor, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam Deus. E eu me acalmei. E assim foi muito rápido. Eu falei, eu não posso. Eu respirei. E respirei, me acalmei. O médico estava do meu lado ainda. Eu levantei. Falei, doutor, Deus é Deus. Ele vai continuar sendo Deus mesmo depois disso aqui. Ele olhou para mim e falou, você é evangélica, né? Eu falei, sim, doutor, nós somos adventistas do 7º dia. Ele falou, eu senti isso desde o primeiro dia que eu conversei com você. E o olho dele encheu de lágrima. Eu falei, doutor, a gente é tão pequeno para entender o que Deus tem pra gente. Mas eu sei que esse foi o melhor para ele. Eu não podia ser egoísta ao ponto de pedir para levar ele para casa de qualquer jeito. E ali, a mãe dele, orando, ela é muçulmana, né? Ela evocando, sei lá, falando em umas línguas lá de muçulmano, eu me retirei. Continuei conversando com o médico. E ele, Lauricia, eu fiz de tudo. Eu sei, doutor. E eu falei para ele, eu sei. Eu nunca vivi do outro lado. E eu falei para ele, eu sempre cuidei, eu sempre tive o carinho de cuidar, de olhar para os meus pacientes depois desses longos anos, de olhar e saber que eu estava cuidando do amor de alguém. E eu falei para o médico, eu falei, doutor, hoje você cuidou do meu amor. Então,
foi muito triste, foi dolorido, é uma dor que eu não consigo explicar. Quando alguém pergunta para mim o que você está sentindo, eu não sei. Eu não sei. Foi nesse dia, foi nesse dia que nós conversamos pelo telefone. Foi. Eu ia E daí ver. eu desci. Isso aí eu desci. E na casa dos meus pais, só voltando um pouco, nós tínhamos um hino. É só eu e meu irmão, somos em dois. E o meu pai, até hoje, ele faz o culto da madrugada. E eles cantam sempre dois hinos. Não importa onde ele esteja, se ele vai viajar, ele sempre canta dois hinos. Não importa se ele incomoda as pessoas, meu pai gosta muito de cantar. E eles cantam. E eu tinha o meu hino preferido. E o meu hino é Jesus proverá. E eu desci naquele elevador. E esse hino sempre esteve muito presente na minha vida. Porque não importa o que aconteça, Jesus está provendo tudo. E no hino fala, crê, pecador. Crê nas ricas promessas do teu Redentor. E esse hino me acompanhou a minha vida inteira. Era o meu hino. Então, eu desci. Muita coisa para resolver. Muitas coisas. E eu falei assim, Senhor, eu preciso... eu queria muito cremar ele, né? Mas daí a mãe dele acredita. Eu falei, não, a senhora é mãe. A senhora trouxe ele ao mundo. A senhora tem o direito de devolver como a senhora quiser. Pode decidir. Ela falou, eu prefiro do pó, ele veio, do pó ele volta. Eu falei, concordo. Tá tudo certo. E foi assim que a gente começou a correr atrás dos trâmites. E daí resolvemos isso. Eu falei pra ela, eu posso chamar um pastor? Ela falou, não, pode. Eu falei, eu preciso muito chamar um pastor adventista. E eu comecei a pensar, falei, Senhor, me ajuda. Que pastor eu chamo? Eu lembro que ele falou do pastor Arão, que ele gostava muito, que ele trabalhava na associação, não na associação, mas ele trabalhava nos jovens, nos gravadores, ele era muito ativo. O pessoal conhece muito ele lá. E o pastor Arão, ele falava, nossa, esse pastor, ele marcou muito a minha vida. E eu lembrei o nome dele. Só que há um tempo atrás, uma irmã que também me manda o link da sala, chama Simone, eu pedi para ela o telefone do pastor Wagner, porque eu precisava, no meu momento de agonia, eu precisava falar para alguém. E ela falou assim, Ih, Lau, ele não vai te atender, não. É muita gente. 2 dias depois, o senhor na sala pega e fala, irmãos, não fiquem chateados. Tem pessoas que eu não consigo falar. E explicou como que funciona a dinâmica, né? E eu tava chorando, mas eu chorava tanto naquele dia. E eu peguei e fui ligar pro pastor Wagner, porque o pastor Arão tá na sala. Pastor, a terceira chamada o senhor atende. E eu chorando, eu acho que o senhor deve ter ficado até assustado, porque eu chorava tanto que eu perguntei, é o pastor Wagner? O senhor, é. Da sala 57. É. Tem certeza? Ele fala, filho. Eu falei, é o senhor. É o senhor, tenho certeza. E eu, pastor, eu acabei, eu chorava, chorava. Olha, acabei de perder meu marido. Reconheci o corpo dele, agora eu preciso do telefone do pastor Arão. Por favor, e aí eu expliquei, mas eu nem lembro o que eu falei, que eu estava tão assim aérea. Nossa, não demorou muito. Chorou por mim, me acalmou. Eu me recompus e logo em seguida o pastor Arão me ligou. Nós acertamos algumas coisas. E ele veio e nós acertamos. Eu queria muito que fosse na sexta, não conseguimos. Ele falou, olha, irmã, eu vou pregar. Eu falei, pastor, se não puder, não tem problema. Ele gentilmente foi marcado o pior para 9 horas da manhã, o funeral. 9 horas. Ele falou, não tem problema. 9 horas eu estou lá. E assim foi feito. E daí eu ainda não estava conformada. E eu sentada, eu fiquei o dia inteiro, porque demora muito, né? Demora demais liberação de corpo, de assinatura. E eu lá, sentada na recepção, e eu perguntei, Senhor, me dá mais um conforto, porque o Senhor levou ele. Acalma meu coração. E daí passa um homem numa cadeira de roda especial, com oxigênio, todo debilitado, com tráqueo. Eu falei, ai meu Deus, se eu levasse meu marido assim para minha casa. Né? Eu não podia pedir isso, não é amor genuíno. E eu sei, hoje, eu tenho a certeza que o meu marido descansou no Senhor. E quando eu falei para ele, quando a sedação estiver entrando, e eu olhando para ele, ele com o olho fechado, respirando fundo, falei, quando a sedação estiver entrando, ora, entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele que ele fará. E assim, eu tenho certeza
certeza que ele orou. Porque, pastor, ele ficou 5 anos para batizar. 5 anos. Ele leu a Bíblia cada ano para ter a certeza de que aquilo era aquilo mesmo. Que aquela era a verdade verdadeira. Porque quando ele aceitou sem sombra de dúvidas. Era uma pessoa que, quando ele estava no hospital, tem um amigo nosso chamado Júlio. O Júlio precisava fazer uma mudança. E ele ficou devendo essa mudança, só que ele teve que ser internado. E ele entrou em contato com outro rapaz. O rapaz me mandou os áudios. Ele falou: olha, eu tô internado. Tô com 50% do pulmão e eu não sei quando eu vou sair. Por favor, faz a mudança dele. Ele era um homem de palavra. Ele era um menino, que ao mesmo tempo ele era um homem. E eu não consigo entender ainda, né, os propósitos de Deus para minha vida. Porque eu fiquei grávida. Eu não poderia ter perdido aquele bebê e ter ficado só eu e os meninos voltando à nossa vida. Mas eu estava tão partida, eu estava tão destruída quando ele chegou na minha vida, que ele sempre falava para mim: não vou fazer nada para você. Você tem que aprender a trilhar seu caminho sozinha. E eu me sentia como se fosse uma borboleta na mão dele. Eu era livre. Eu era livre. Ele me ensinou a ser livre. Então, ele abriu o caminho. Ele trouxe luz à minha vida para me trilhar. Hoje, com todas as dificuldades que o meu filho tem, o meu mais velho, que ele sofreu muito, né, com a nossa história passada. Hoje ele é sonoplasta da igreja. Hoje ele cuida de todo o sistema da igreja. Porque o Glaucio, ele era TI, né, Tecnologia da Informação, e ele passou o legado dele pro Gustavo. E ele trouxe luz para nossa vida. E ele deixou... Nesse dia que ele faleceu, que você falou comigo, o pastor Arão falou com você, outras pessoas da sala também ligaram para você, mandaram mensagens. Isso. Eu cheguei em casa por volta das 7 horas, mais ou menos, meu celular não parou de tocar. Não parou, eu não conseguia falar com as pessoas, elas não perguntavam como eu estava, ou né, elas não questionavam, elas respeitaram muito. Mas esse pastor, sem exagero, foi mais de 20. Foi muita gente. Muita gente. E eu chorava. Sabe o que é, queridos? É que uma comunidade saudável, ela sofre com o outro. Então, além de colocar o pastor Arão no sequência para o sepultamento, para o acolhimento da Laureci, outros membros da igreja, outros amigos da Sala 57, moderadores, foram avisados e eles entraram em ação. E entram em ação para abençoar, sabe? Não pergunta nada, só entra e ora e se disponibiliza, diz que ama, e tá ali, sabe? Isso é igreja, é corpo, é pé, mão, cabeça, sabe? Sentindo a mesma coisa, passando pela situação junto. Pastor Arão, o senhor está com o áudio, seu... Abre seu áudio, por favor. Ok, pastor. O senhor teve, então, a responsabilidade aí de cuidar de Laureci nesse momento, né, pastor? Pastor, quando o senhor me ligou lá, eu estava no centro da cidade, né? E eu já liguei para ela, tentei ligar, né, tal. Pastor, a gente quando entra na sala, a gente é conduzido pelo Espírito Santo. E eu disse sempre no meu ministério, sempre que puder ajudar, ajudando, não importa, pastor. Louvado seja Deus, viu, pastor? Amém, pastor. O pastor Arão se organizou, foi lá, fez o sepultamento, abraçou Laureci, orou com eles e cuidou. Você pode estar pensando assim, pastor, num momento de dor como esse, se eu traz um testemunho tão tenso como esse. Um marido de 29 anos falece da Covid, vítima da Covid, deixa a Laureci grávida de 4 meses. É realmente muito duro. E sabe por que a gente está trazendo isso aqui, amados? Porque está sendo duro para muita gente. E eu queria que você visse em Laureci o choro, a ausência, mas também a fé de que Deus tudo provê. Ela me disse assim, pastor, Deus continua sendo Deus. É assim, queridos. Nós não estamos imunes aos sofrimentos aqui, sabe? Mas Deus continua sendo Deus.
mesmo nas tribulações. É isso que você sente, né? Isso você percebe, certo, Laurici? Deus continua sendo Deus. Isso. Porque, pastor, ele está cuidando dos mínimos detalhes. E assim, eu sempre na minha vida fui uma pessoa muito... Eu tenho o direito de sofrer um dia. Eu sempre falei, a gente sofre porque depende, eu decido se eu quero levar aquelas marcas para me magoar todos os dias, ou eu levanto a cabeça, confio, eu sou filha do rei. Eu não posso ter dúvida. Porque se eu falo que Deus está cuidando de tudo, eu creio, a minha vida inteira eu creio que Deus é Deus, que Ele cuida, que Ele zela. Deus, Ele não é um Deus carrasco, Ele não quer, um pai não quer punir o filho. Olha só, Então, assim, Laurici, como que eu posso não escuta, acreditar? escuta que coisa eu vou mostrar para vocês agora. Vou preparar vocês para domingo. Miriam, bom dia. Bom dia, pastor. Tudo bem? A Miriam é uma das nossas moderadoras aqui da sala. Talvez uma das mais antigas aqui da sala, né? Falou conosco, tinha... Quantas famílias tinha aqui? Quantos aparelhos logados? 51, 52, por aí. Foi dia 9 de setembro. Quando havíamos 52 aparelhos ou famílias aqui, a Miriam começou a participar conosco. E naquela situação, o irmão dela contraiu Covid e também foi entubado e passou muito próximo da morte, né, Miriam? Foi. Nossa, foi muito próximo. Foi, assim, momentos terríveis mesmo. Nós entramos em oração, a sala orou intensamente por ele. Havia uma outra pessoa também, lembra? Junto com o seu irmão, que também estava com a Covid. Eu vou mostrar aqui, queridos, o que você vai conhecer a história no domingo, para você entender por que nós estamos trabalhando. Aqui, ó, esse é o irmão da Miriam, certo? Isso é depois da Covid, né, Miriam? Isso. Foi agora recente. Foi antes da vigília. Eu sempre confundo o nome dele com o do seu esposo. Joel. É o Joel. É o Joel. Aqui, ó. Esse é o Joel com a Covid, queridos. Foram 40 dias. 40 dias entubada. Não, 15 dias entubados, 40 dias no hospital. No hospital. E essa aqui é a foto pós-Covid. Né? Essa ao lado é a esposa, né, Miriam? Isso, ela ajudou muito, muito mesmo. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque assim, queridos, da forma como o esposo da Laurici descansou, e descansou em Cristo, e da mesma forma que Deus trouxe miraculosamente esse moço da intubação, independentemente disso, Deus é Deus. Ele precisa ser Deus para Laurici e precisa ser Deus para mim. Uma perdeu o marido, outra não perdeu o irmão. Mas Deus continua sendo Deus, porque as nossas garantias, elas estão firmadas em algo que nós não podemos tirar a nossa mente de foco, queridos. Nós não conhecemos o futuro, Deus conhece, mas ele não é incerto. A gente sabe como a história vai terminar com aqueles que decidirem permanecer ao lado de Deus. A Laurici sabe como é que vai terminar a história dela ao lado de Deus. Isso não é incerto, Laurici. Isso não é incerto. Você sabe como vai terminar. Você só não sabe o futuro, você não sabe o seu dia de amanhã. Mas como Deus vai fechar toda essa história, você sabe. Mesmo que ele tenha morrido, Deus continua sendo Deus. E ele é o provedor da sua vida. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo aqui, por ter nos abençoado com a sua fé, com seu sorriso no meio da dor, com a sua paz em contar isso para a gente, né? E assim, consolidar a fé daqueles que estão sofrendo a morte, o sofrimento por causa da Covid. Você certamente... E agora, pastor, desculpa te interromper agora, quando eu era criança, eu escutava, e a gente, né, é a nossa verdade, que a gente precisa falar de Deus para abreviar a sua volta.
E agora, com a nossa dor, eu sei que muita gente está passando por isso. Muitas vezes eu me pego, né, humanamente, assim, meu Deus, por quê? Por quê? E eu volto para o Senhor, tu sabes todas as coisas, tu és Deus. E eu preciso falar do amor de Deus para me abraçar Ele logo, logo. Como eu prometi para Ele, logo, logo estaremos juntos. E a gente precisa disso. Nós precisamos ungir do Espírito Santo para a gente falar de Deus, para isso arder o nosso coração e a gente propagar essa mensagem, porque Ele só vai voltar. E a gente já sabe, né? E para todos nós que perdemos um ente querido, é uma dor, meu Deus. Quando a gente escuta de alguém, a gente tem pena, fala, meu Deus, que Deus abençoe, né? Mas o contexto, e Deus falou assim, você acha que você vai perder ele, vou te deixar no contexto inteiro, né? Então, se foram 15 dias muito longo, mas Deus deu sempre um espaço para me acostumar ele fora de casa, acostumar sabendo que ele não ia voltar. Tudo, se eu parar para lembrar tudo o que aconteceu, Deus estava cuidando dos mínimos detalhes. Então, assim, não perca a sua fé, não perca. Porque Deus, Ele está cuidando de tudo. Pode ser o que eu não quero, não é o que eu preciso, não é o que eu quero, mas é o que eu preciso, né? E é através dessa dor que eu estou sentindo, que nós estamos sentindo, que a gente possa falar da breve volta de Jesus. E logo, logo que a gente possa abraçar. E o Glaucio possa conhecer o Samuel. Glaucio é o esposo que faleceu. Samuel, o bebê que está no ventre. O Papai do Céu vai providenciar esse encontro. Amém? Amém. Laurici, a sua fé em meio à dor fortaleceu a experiência de muita gente hoje. Muito obrigado por ser uma cristã que entende que até as nossas dores devem ajudar pessoas. Amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Amém? Amém, pastor. Amém, amém. Amém. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus, porque o Senhor existe. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Miriam, no domingo nós voltamos juntos aqui para contar o testemunho do Joel, tá bom? Ok. Tá Vai bom. ser bem legal a gente mostrar também a experiência de alguém que conseguiu retornar de um momento tão difícil, tá bom? No domingo completamos esse testemunho. Tá bom? Ok. Deus abençoe vocês. Amém. Obrigada. Queridos, que coisa tremenda, né? Como Deus é poderoso em nos ajudar a compreender quando não compreendemos, né? A aceitar quando não compreendemos. Tem muitas coisas que você não vai compreender. Muitas coisas que você não vai ter os detalhes. Aí é assim, ó. A vida cristã é assim. Muitas vezes, em muitos lugares da nossa vida cristã é assim, ó. Deus fala assim: Laurici, avança, caminha, anda, Laurici, anda. E a Laurici, ela não está vendo a estrada. E Deus está dizendo assim, Alessandra, anda. Deus está dizendo assim, Érica, anda. Mas se eu não estou vendo a estrada, eu não estou vendo a estrada, Senhor. Anda, dê o passo. Ande. Mas, Senhor, eu não estou vendo a estrada, eu não estou vendo nada aqui. Eu estou falando para você dar o passo. E aí, quando você dá o passo, Deus coloca a estrada. Aí, quando você dá o passo, Deus coloca a estrada. Entende? É uma ação de fé. Depender de Deus é uma ação de fé. Vamos para o nosso dia assim. Você, garotão que está aí deitado na cama, fazendo aniversário, parabéns, viu? Fazendo segundo ano de teologia, garotinho. Vou mostrar essa fera aqui para vocês ficarem vendo aí, ó, essa família assistindo. Esse menininho que está fazendo aniversário hoje aí, ó. Tá fechado, amado. Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns, viu, querido? Deus te abençoe com graça e paz, sucesso total nesse curso de teologia
Hoje a família está maior ainda, nós amamos vocês, viu, galera? Parabéns aí, Deus abençoe ricamente. Muito bem, queridos, vamos fazer uma oração? Vamos orar juntos e pedir a bênção do Senhor para que Ele permaneça conosco durante todo esse dia. Vamos orar, então. Santo Deus e eterno Pai, nós agradecemos porque o Senhor é bondoso para conosco. O Senhor nos mantém todo o tempo alinhados à sua vontade, realizando o teu querer em nossa vida. São tantos desafios, como esse da Laureci, de todos nós que aqui estamos. E eu sei que atrás de cada janelinha dessa tem uma história, tem algo para contar, tem alegrias, sofrimentos, realizações, frustrações. Há muita coisa para ser feita na vida dos teus filhos. Mas nos faz ver, ó Deus, que mesmo quando não entendemos todas as coisas, o Senhor está conosco. Mesmo quando acontece aquilo que não era o que nós desejávamos no nosso coração, o Senhor é conosco. Acalma o coração dos teus filhos nesta manhã. Faze-os ver, ó Deus, que através da brisa suave, de um hino, de uma oração, de uma reunião, de uma ligação, de uma mensagem, do silêncio, seja do que for, o Senhor sempre está presente. O Senhor nunca, nunca vai nos deixar sozinhos. Por isso, Senhor, avança moldando a nossa vida, renovando nossos pensamentos, para que os nossos hábitos sejam construídos, o nosso caráter seja feito à imagem e semelhança do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém. Eu vou sugerir que hoje nós façamos diferente, né? Nosso Bom Dia com Alegria sempre vem com aquela explosão de alegria e tal. Eu acho que hoje, em respeito a Laureci e a todos os que estão enlutados nessa sala, ou sofrendo, como, por exemplo, o Semei está com o Gabriel, o seu outro filho com Covid, teve febre ontem, saturação, um momento muito delicado, já perdeu um filho, uma família que está vivendo um momento muito intenso. Eu penso que nós poderíamos terminar com um bom dia solene, né? Moderado. Pode abrir, pastor Manuel, por gentileza. Se não, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pastor. Agora. Pronto. Antes do bom dia, pastor, ouvindo a história da Laureci e aí também do Joel, que vai ser contado no domingo, hoje pela manhã, não entrei logo cedo, porque estava estudando com um grupo de mulheres aqui de um dos nossos campos, o livro, e no capítulo 5 do livro tem uma frase que eu queria compartilhar e dar o meu bom dia. O pastor Helmut diz que a confiança é o fundamento da fé. A confiança, fundamento da fé. A confiança em Deus, nas promessas de Deus, é o que nos dá o fundamento, a base da fé. E essa confiança se desenvolve com relacionamento. Então, o que nós ouvimos da Laureci aqui é justamente isso. Quando a gente conhece Deus através do Espírito Santo, a gente tem confiança porque a gente desenvolve relacionamento com Deus. E mesmo em meio à dor, e mesmo em meio à angústia, e mesmo em meio ao sofrimento, a gente mantém Deus como sendo o nosso refúgio, nossa fortaleza. Então, meu bom dia para a Laureci, meu bom dia para a Miriam, né, que o Joel, não sei se está por aqui, que foi o outro lado da história. Deus é Deus quando restaura, Deus é Deus quando dá o descanso, Deus é Deus quando finalmente se levantar sobre a terra, e essa confiança é o fundamento da fé. Portanto, temos que ter relacionamento com Ele. Meu bom dia para você, pastor. Pastor Manuel, dê o passo. Eu não estou vendo nada. Dê o passo. Quando você der, eu coloco a estrada. É isso aí. Deus é assim, né, pastor? Exatamente. Alessandra, eu não sei, você levantou a mãozinha, a gente está para fazer a oração final, mas eu queria que você falasse aí. Deixa eu só
E aí, depois de você, a gente vai abrir para o Bom Dia com Alegria, tá? Para eu ser coerente com o que fiz aqui. Bom dia, pastor. Eu sempre quis falar. Eu passei 4 anos chorando pela morte do meu pai. Que eu era muito ligada a ele, muito. E desde quando eu entrei na sala, que a tia do meu esposo me mandou o link, eu percebi, eu achava que eu tinha matado meu pai. Vou explicar brevemente como. Meu pai, ele tinha problema cardíaco, foi parar na UTI. E eu não aceitava. Eu orava só a Deus para permitir ele ficar, que eu queria ele comigo. Eu só pedia a Deus que trazesse ele para minha casa. E um certo dia, eu orei, fui visitar ele fazer um exame dentro da UTI, ele não existiu. Ele se debilitou muito mais. E aí eu lembro que eu orei e eu falei para Deus, Deus, faça a tua vontade na vida do meu pai, que seja feita a tua vontade na vida dele e não a minha. Se for para ele sair daqui bem, que ele volte para casa comigo bem. Mas se for para ele ficar em cima de uma cama, dependendo de um e de outro, que o senhor leve. Isso em uma quinta. Na sexta pela manhã, o hospital liga para um outro tio meu, avisando que ele tinha falecido. E meu tio me ligou. E aí abriu-se um buraco no meu chão. E eu gritava muito. E eu passei 4 anos achando que eu tinha matado meu pai. Que eu achava, eu falei, eu mandei Deus levar, então eu matei. Eu não tinha conhecimento da Igreja Adventista. É uma história muito longa, mas eu não vou entrar aqui não em detalhes. Mas, assim, eu quero dizer que desde quando eu entrei na sala 57, que eu recebi o primeiro link, no sábado, eu era recente, na verdade, sou recente batizada, só tenho 1 ano de batismo. E era muito mais recente ainda. A tia de meu esposo manda, foi um dia de tribulação na minha casa que eu não tinha ido para a igreja, um sábado, e ela me manda o testemunho daquela moça, que eu moro em Tapetinga, aqui na Bahia, em Tabuna. E a moça contava, né, que ela perdoou o assassino do filho dela. Então aquilo me comoveu muito. Depois eu vi outro testemunho do pastor Godinho contando do filho dele, Esdra, né? Que ele aceitou a vontade de Deus. E hoje eu vejo da irmã aí falando, né, que foi feita a vontade de Deus. Então, assim, Deus só vem me confirmando. Hoje eu choro de saudade, mas o me conforta em saber que eu estou nos caminhos do Senhor e que quando Cristo voltar, meu esposo sempre me fala que ele também ficou 10 anos afastado da igreja e para a honra e glória do Senhor, quando ele voltou, ele levou eu, meu filho, e hoje a gente tem uma filha de 4 anos também, que nós todos estamos na igreja. Posso dizer com convicção que minha casa serve ao Senhor. E aí, assim, hoje eu choro. Assim, um choro não de sofrimento, mas um choro sabendo que quando Jesus voltar, eu vou ver o meu pai de volta. Hoje me alivia em saber que realmente eu fiz a vontade de Deus. Foi o Espírito Santo naquela época que me usou para mim fazer aquela oração e dizer para meu pai assim, vai, fique tranquilo, ore a Deus. Eu lembro todas as palavras que eu disse a ele. Ora a Deus, meu pai, pede perdão a Deus, pai, por tudo que você fez. Eu vou estar aqui do teu lado, descansa. E falei para Deus, chorando do ladinho dele, e falei para Deus. E na sexta eu recebi a notícia que ele se foi. Então, assim, hoje eu me sinto, agradeço a Deus. Senhor, muito obrigada por meu pai ter ido. Tem um pastor que eu amo muito aí, né? Amo vocês todos. Mas, assim, que ele trouxe uma frase que ele fala, eu não sei bem dizer ela, mas eu sei que é assim. Tem coisas que precisam acontecer para que outras possam acontecer. Então, assim, é muita coisa que eu preciso falar, que eu tenho de experiência dessa sala. É muito lindo. E, assim, a morte do meu pai serviu para eu e minha mãe se aproximar. Porque eu e minha mãe viviam em atrito. No meu batismo, eu sempre fui católica mesmo, de rezar o texto, de acompanhar as missas, de ir em procissão, de tudo que um católico faz, eu fazia. Eu era catequista.
E quando minha mãe recebeu a notícia que eu ia batizar, que eu era a primeira a repudiar a igreja adventista. E quando ela recebeu a notícia que eu ia batizar, ela simplesmente disse para mim, eu não vou comungar disso aí, não. Então, assim, me doeu muito. O meu batismo foi na época, foi 6 de junho de 2020, na época, assim, do pico da pandemia. E só foi a família do meu esposo e 3 amigos meus. E mais ninguém da minha família. Mas hoje eu falo assim, Deus, eu chorei na época do batismo, mas eu me sinto tão feliz que eu falo assim, se eu, quando eu vejo alguém na minha igreja batizar, eu falo, se eu pudesse voltar, eu voltaria, se eu já batizei com tanta alegria, eu tinha batizado com mais alegria ainda. Então, assim, eu quero dizer que muito obrigada à Sala 57 por existir, por fazer tanta diferença que faz na minha vida hoje. Muito, que eu aprendi muito mais com o Espírito Santo. Hoje eu clamo a Deus, mas eu clamo tanto pelo Espírito Santo que tem hora que eu me pego assim, poxa, é eu mesmo? Será que sou eu, aquela Alessandra? Mas eu vejo que sou. Então, assim, muito obrigada. Foram 4 anos de muito choro, de muita tristeza. Eu não sentia alegria em nada. Quando eu me via rindo, eu me repudiava. Eu falava, não posso estar triste, eu perdi meu pai. Mas eu sei que hoje eu perdi meu pai, porque Deus permitiu, porque eu precisava me aproximar de minha mãe. Hoje eu e minha mãe somos uma amiguíssima. A gente não fica, eu moro em um determinado bairro, ela em outro, mas a gente não fica um pouco sem se falar. Todos os dias eu tenho que ir na casa dela. Então, assim, só tenho que agradecer. Há certas coisas que devem acontecer, né? Porque se elas não acontecessem, outras não aconteceriam. Diz o nosso profeta, pastor Edmir. Isso aí. Frase tremenda. Filhinha, amo você, viu? Pastor, eu também te amo. O Senhor é a parte visível de Deus. Eu sou muito, muito apaixonada por todos da sala. Amém. E em breve eu pretendo contar meu testemunho, que é muito lindo. Qual é a sua moderadora? Érica. Manda o seu testemunho para a Érica, que ela faz chegar até mim, tá bom? Tá bom. E muito obrigada. Tem um pouquinho de paciência, porque, né? É extenso. Eu sim. Fica tranquila que uma hora chega, tá, meu anjo? Tá. Obrigada. Fica com Deus. Por nada, amada. Fica com Deus. Um bom dia para você. Bom dia. Queridos, solenemente, como eu combinei com vocês, hoje sem fundo, sem música de fundo, acho que a gente precisa ir refletindo na vida e o quanto ela é efêmera, passageira, e quanto a gente tem que usar isso para a glória de Deus. Né? Bom dia com alegria. Bom dia com alegria.